Nós vimos aqui três argumentos e um princípio, né, que fundamentam a ética centrada na ciência. Agora, vamos ver o debate sobre essa ética centrada na ciência. Então, a gente viu, né, os principais argumentos a favor de uma ética centrada na ciência, só que a ética centrada na ciência, como qualquer outra proposta na ética ou em qualquer outra área, também recebe muitas críticas, né? Então, agora a gente vai ver um resumo das principais críticas ao critério da ciência e as respostas que os defensores do critério da ciência têm oferecido. Vamos lá. Uma primeira crítica diz o seguinte, que existem outras coisas, para além do sofrimento e o prazer, que afetam o bem-estar dos indivíduos. Por exemplo, a satisfação de preferências, tá? E obter bens, que na ética são chamados de bens objetivos por algumas correntes, como obter conhecimento, ter certas relações, e por aí vai, né? Então, segundo essa crítica, o critério da ciência não pode estar correto, porque tem coisas que importam para além do sofrimento e o prazer. Como que essa crítica tem sido respondida, né? Bom, apontando que o critério da ciência diz apenas quais seres possuem um bem-estar. Mas esse critério ele não se compromete necessariamente, ainda que seja compatível, com a ideia de que o bem-estar se resume ao sofrimento e ao prazer, né? Tem uma teoria do bem-estar que chama teoria hedonista do bem-estar, que diz que tudo que afeta o bem-estar se resume a sofrimento e prazer. O critério da ciência é compatível com essa visão, mas não se compromete necessariamente com essa visão. Também é compatível com a tese de que o bem-estar inclui satisfação de preferências, ou que inclui obter bens objetivos, como conhecimento, relações e assim por diante, tá? Então, o critério da ciência, em resumo, ele não se compromete com uma teoria específica do bem-estar, do que se constitui o bem-estar. Ele só diz que os seres que devemos considerar são aqueles que têm um bem-estar, aqueles que são alguém. É só isso. Bom, outra crítica, né? Outra crítica bem comum é a ideia de que o critério da ciência só faz sentido em uma ética utilitarista, né? Bom, para quem não conhece, o utilitarismo é uma corrente na ética que defende que a ação correta, assim, grosso modo, né, vou simplificar bastante, mas que defende que a ação correta é aquela que resulta no maior saldo total agregado de felicidade, menos sofrimento, somando todos os indivíduos afetados. Como os primeiros proponentes do critério da ciência, né, foram filósofos utilitaristas, né, como, por exemplo, o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill e por aí vai, o Henry Sidgwick, né, algumas pessoas acham que para você aceitar o critério da ciência, você tem que aceitar uma ética utilitarista. Mas isso é falso. Por quê? Novamente, o critério da ciência ele diz apenas quais são os seres com quem nós devemos nos preocupar, quais que nós devemos evitar prejudicar e buscar beneficiar. Mas ele não se compromete com uma maneira específica de determinar a ação correta, né? Na verdade, o critério da ciência ele tem sido incorporado pelas mais variadas teorias da ética contemporânea, né? Você tem defesas do critério da ciência a partir do igualitarismo, do suficientismo, do prioritarismo, do próprio utilitarismo, mas também de teorias deontológicas, como teorias de direitos, teorias contratualistas, né? Teorias de virtudes, né? Teorias centradas no caráter, como teorias de virtudes, ética do cuidado, muitas teorias éticas, né? Então, é falso que, para você aceitar o critério da ciência, você tem que se comprometer com uma teoria ética específica. Por quê? Bom, porque esse critério só diz quais seres nós devemos nos preocupar. Não diz exatamente como determinar a ação correta. Bom, outra crítica diz que o critério da ciência é antropocêntrico, porque busca nos animais não humanos uma similaridade com os humanos, que é a ciência. Como que essa crítica tem sido respondida? Bom, apontando que o critério da ciência não defende considerar os animais sencientes porque eles se parecem com humanos, e sim porque a ciência torna eles passíveis de ser prejudicados e beneficiados. Então, na verdade, o critério da ciência diz mais ou menos o contrário do que essa crítica pressupõe. Ela diz que não é que o critério da ciência não diz que nós devemos considerar os animais porque eles se parecem com os humanos. Diz que nós devemos considerar os humanos porque eles são sencientes. E isso implica considerar outros animais. Porque a ciência
que torna alguém passível de ser prejudicado ou beneficiado. Bom. Outra crítica acusa o critério da senciência de cometer uma discriminação baseada nos reinos, porque exclui quem não pertence ao reino animal, como as plantas e os fungos e as bactérias, por exemplo. Como que essa crítica tem sido respondida? Apontando que ser senciente não é a mesma coisa que pertencer ao reino animal. Essas coisas normalmente se sobrepõem, mas nem sempre. Primeiro, por quê? Porque existem membros do reino animal que não são sencientes. Por exemplo, as esponjas são organismos que são classificados como pertencentes ao reino animal, mas não têm um sistema nervoso, por exemplo. Então, até onde se sabe, por tudo que se sabe até o momento sobre consciência, elas não são sencientes, mas pertencem ao reino animal. E pode ser que no futuro venham a existir seres sencientes que não vão pertencer ao reino animal. Não vão estar vivos, não vão ser biológicos. Pode ser que no futuro surjam seres sencientes em meios digitais. Atualmente não se sabe se isso é possível, mas acredito eu que a maior parte dos filósofos da filosofia da mente reconhece pelo menos que isso é possível. Tá? Que até onde se sabe, pelas teorias do que é a consciência, pode ser que no futuro surjam seres sencientes que não vão ser animais, né, que vão estar em meios digitais, por exemplo. Então, o critério da senciência prescreveria dar consideração a esses seres também, independentemente de pertencer ao reino animal ou não. Né? Porque o que o critério da senciência diz? Importa saber se aquele indivíduo é capaz de ser prejudicado ou beneficiado. Não importa saber se o corpo dele é orgânico, se é de silício, seja lá como for. Né? Importa saber se a maneira como a gente vai agir vai prejudicá-lo ou vai beneficiá-lo. Bom, outra crítica que por vezes é feita ao critério da senciência diz o seguinte: olha, mas tem danos que claramente eles não causam sofrimento, que é o caso do dano da morte. A gente já vai explorar bem essa questão do dano da morte no próximo bloco. Né? Então, essa crítica fala o seguinte: olha, se claramente tem danos que podem prejudicar gravemente alguém, mas sem causar sofrimento, por exemplo, matar alguém com uma anestesia, né? Então o critério da senciência tem que estar errado, porque tem coisas que prejudicam os indivíduos que não causam sofrimento. Né? Bom, e essa crítica, na verdade, ela vem de um entendimento equivocado do que é proposto pelo critério da senciência. Porque o critério da senciência não diz que a única forma de dano é o sofrimento. Por exemplo, né? Um ser senciente, ele é prejudicado se ele experimenta algo negativo, mas também se ele deixa de experimentar algo positivo, que é isso que acontece quando alguém morre. Né? A morte é um dano porque impede o indivíduo de experimentar aquilo que de positivo experimentaria se continuasse vivo. Né? Então, como que essa crítica tem sido respondida? É apontando que, pelo contrário, é que o dano da morte é que é explicável a partir da senciência. Tá? Por quê? Porque a morte é um dano? Porque ela impede o ser de desfrutar daquilo que de positivo desfrutaria se continuasse vivo, e para isso, para desfrutar de algo positivo, tem que ser senciente. Bom, agora, uma versão mais rebuscada dessa crítica, né, mais detalhada, ela diz o seguinte: peraí, mas tem danos que eles não causam sofrimento, mas também não impedem alguém de desfrutar algo positivo. Por exemplo, vamos supor que alguém está inconsciente e vai ser violentado enquanto está inconsciente. E quando acordar, não vai se lembrar de nada. Vamos supor que alguém está num coma vegetativo total, foi violentado enquanto estava no coma, mas quando se acordou não se lembrou de nada. O que essa crítica diz? Bom, claramente parece que esse indivíduo foi prejudicado. Né? Mas, se é assim, então parece que tem algo de errado com o critério da senciência. Tá? Como que os proponentes do critério da senciência têm respondido a isso? Né? Novamente, enfatizando que o critério da senciência diz apenas que os seres passíveis de ser prejudicados e beneficiados são os que possuem consciência. Mas não afirma que necessariamente todas as formas de dano ou causam sofrimento ou impedem experiências positivas. Ainda que seja compatível com essa visão. Por exemplo, a teoria do bem-estar hedonista, sim, diz que todos os danos ou causam experiências negativas ou impedem experiências positivas. Então, essa crítica que a gente está vendo agora é talvez uma crítica interessante ao hedonismo. Mas o ponto é, o critério da senciência não se compromete com o hedonismo. Ele é compatível com o hedonismo também, mas ele é compatível com outras teorias que rejeitam o hedonismo. Por exemplo, o critério da senciência ele é compatível com a visão
de que um ser senciente é prejudicado toda vez que tem suas preferências violadas. Independentemente de se isso vai causar sofrimento ou não, se vai impedir ele de desfrutar de estados positivos ou não. Seja lá se for as preferências que alguém já formulou, ou as preferências que alguém teria se soubesse do que está em jogo, se fosse racional e se tivesse as informações relevantes. Então, o critério da senciência poderia reconhecer que alguém que foi violentado enquanto está inconsciente, sim que foi prejudicado, desde que, né, esteja acoplado a uma teoria do bem-estar que reconheça danos por violação de preferências, por exemplo. Bom, outra crítica diz que o critério da senciência exclui os invertebrados, né, como insetos e crustáceos, por exemplo. Então, essa crítica diz o seguinte: olha, esses animais também são moralmente consideráveis, nós devemos nos importar com eles. Mas, então, o critério da senciência deve ter algo de errado. Bom, a resposta a essa crítica é apontar que, na verdade, o critério da senciência inclui esses invertebrados. Por quê? Bom, porque nós temos boas razões, né, para supor, né, muitas evidências científicas, depois o Arthur pode falar um pouco mais disso, tem várias razões para assumir que eles são sencientes, pelo menos uma boa parte deles, né, crustáceos, vários tipos de insetos. Então, cefalópodes, né, cumprem todos os critérios para a senciência e são invertebrados, né? Mas também crustáceos, muitos tipos de insetos, né, muitos tipos de aracnídeos e talvez gastrópodes, né, como caramujos, desculpa, né, e até bivalves, né, como ostras e mexilhões, e talvez até mesmo vermes nematodos. Aí tem alguns casos que o debate está em aberto ainda se eles teriam neurônios suficientes, se há interação suficiente, né, de neurônios. Tal. Então, mas sim que crustáceos, muitos tipos de insetos e aracnídeos, cefalópodes, né, cumprem muitos dos critérios para a senciência. Então, é falso que o critério da senciência exclua os invertebrados. Outra crítica diz o seguinte: olha, parece que o critério da senciência sim que é melhor do que o critério antropocêntrico, porque inclui na comunidade moral um número maior de seres. Né? Se a gente tem assim, um círculo moral que inclui só os humanos e a gente expande para todos os seres sencientes, a gente tem um maior número de seres incluídos na esfera de consideração moral. Só que, segundo essa crítica, pela mesma razão, o critério da vida é melhor do que o critério da senciência, porque incluiria ainda mais objetos na esfera de consideração moral. E essa crítica tem sido respondida assim, apontando que o número de seres incluídos, por si só, não mostra que um critério é melhor do que outro. O que tem que ser mostrado é que esses seres que vão ser incluídos seriam prejudicados se eles não fossem. Né? Então, teria que ser mostrado que os seres que são vivos, mas não são sencientes, são de fato passíveis de ser prejudicados e beneficiados. Só mostrar que um critério inclui eles não mostra isso. Então agora a gente vai para a próxima crítica que tenta fazer isso. Tá? Então a próxima crítica fala o seguinte: olha, os seres vivos não sencientes, como plantas, fungos e bactérias, também são passíveis de ser prejudicados e beneficiados, porque eles sobrevivem sob certas condições e perecem sob outras. Né? Então, por exemplo, uma planta que não é regada, depois de muito tempo ela vai perecer, né? Ou que ela fica muito tempo no sol e por aí vai. Bom, e os proponentes do critério da senciência têm respondido a essa crítica, apontando que o fato de um organismo sobreviver ou perecer dependendo das condições não mostra que o organismo necessariamente é prejudicado ou beneficiado, dependendo da condição onde ele se encontra, porque isso por si só não mostra que tem alguém ali dentro do organismo. Né? Que tem alguém ali experimentando certos estados como negativos ou positivos. Né? Pode ser que naquele organismo ali tenha meras reações físico-químicas, por exemplo, né? Mas que não tem ali alguém para ser prejudicado ou beneficiado. Então, o fato do organismo perecer ou sobreviver não implica que haja alguém vivendo aquela vida. Né? Então, outra crítica diz o seguinte: olha, mas os seres sencientes usam a sensação da dor para evitar aquilo que os mataria e, por meio das sensações positivas, sabem quais são as coisas que contribuem para eles permanecerem vivos. Então, isso parece mostrar que a senciência é apenas um meio. Por quê? Para preservar a vida. Então, a senciência é uma coisa que, segundo essa crítica, teria valor meramente instrumental, meramente como meio,
e o que teria valor realmente em si seria a vida. E essa crítica tem sido respondida assim, apontando que o fato de que a gente almeja permanecer vivo não implica que nós vejamos a vida biológica como tendo valor em si. Normalmente, a gente pensa que estar vivo é bom porque estar vivo permite que a gente tenha experiências valiosas. A gente não vê essas experiências como possuindo valor meramente instrumental a gente permanecer vivo. Na verdade, a gente, na maioria das vezes, pelo menos a maioria das pessoas, vê exatamente o contrário. A gente acha que estar vivo é bom porque permite que a gente tenha experiências. Por quê? Bom, porque se a gente pensasse que a vida biológica possui valor em si, independentemente das experiências, a gente manteria que tem algo de bom em a gente permanecer como um corpo vivo, sem nenhuma possibilidade de ter experiência alguma, nem sensações, nem pensamentos, nem sonhos, nem nada. E com zero possibilidade de voltar a ter experiências. Mas a maioria de nós diria que não tem nada de positivo uma vida assim, porque na verdade não tem mais alguém ali vivendo aquela vida, você tem só um corpo vivo. E teria que manter que teria algo de bom em permanecer vivo, mesmo quando a gente experimentasse sofrimento extremo e nada mais. E se não tem nada de bom em situações assim, parece que estar vivo que é valioso como meio para as experiências que a gente poderia ter em vida. Né? Porque é isso que faz com que exista alguém ali tendo aquelas experiências. Bom, e uma última crítica diz o seguinte, bom, ainda que todas essas críticas parecem que realmente não mostram que o critério da ciência está errado, mas vamos supor que o critério da ciência esteja errado por alguma outra razão. Vamos supor que entidades não sencientes, como plantas, ecossistemas, espécies, etc., fossem moralmente consideráveis. Vamos supor que elas são. Será que isso mostra que estaria justificado prejudicar os seres sencientes se isso for necessário para preservar essas entidades? Segundo essa visão, segundo essa crítica, sim. Né? Se a gente mostrar, por exemplo, que plantas importam, então está justificado matar os animais. Né? Essa é a ideia. Bom, como que a crítica tem sido respondida? Apontando que você mostrar que uma entidade é moralmente considerável não é o mesmo que mostrar que ela deve ter prioridade. Mesmo que entidades não sencientes fossem moralmente consideráveis, poderia ainda haver razões para, em casos de conflito, priorizar os seres sencientes. Qual seria a principal razão? É que apenas os seres sencientes são capazes de experimentar sofrimento e a morte lhes impedir experiências positivas. Esses são danos particularmente graves. Nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós quer morrer. Né? Então, e nenhuma entidade não senciente é capaz desses danos terríveis. Nenhuma entidade não senciente é capaz de sofrer ou de ser impedida de desfrutar de estados positivos. Então, a gente tem aí razões para priorizar os seres sencientes, mesmo que as entidades não sencientes fossem ou forem moralmente consideráveis.